Quantos vieram adorar esse Jesus aqui nessa tarde? É tudo sobre Jesus. Você não saiu da sua casa num sábado à tarde apenas para um encontro aqui com alguém que você conhece. Você não saiu da sua casa num sábado à tarde apenas para estar no lugar que você já está acostumado. Você veio ter um encontro com a beleza de Jesus. Você veio colocar os seus olhos mais uma vez na verdade da palavra de Deus e deixar que essa beleza invada a sua vida. Por isso, mais uma vez, levante suas mãos, feche os seus olhos e peça ao Senhor, ao Espírito dele, que encha a sua vida da beleza dele, da presença dele, da graça dele nessa tarde. Clame, peça, adore a ele de todo o seu coração. Senhor, nós desejamos o Senhor nessa tarde. Nós queremos, Deus, ouvir a sua voz, que é como o som de muitas águas. Nós queremos ver os seus olhos de fogo nessa tarde, a transformar, a mudar as nossas vidas, Deus. Nós abrimos o nosso coração para entender a tua palavra e pedimos que o teu Espírito fale conosco hoje e que possamos sair daqui cheios de alegria, de coragem, de graça, para vivermos uma vida para a tua glória, Deus. Nós te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só há um digno e é o Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá mais um boa tarde para quem está do seu lado e você pode se sentar. Que alegria a gente estar juntos aqui. Glória a Deus. O coração tem que se encher de alegria. A gente está aqui na presença de Jesus, cantando para Ele, falando da beleza que há na presença dEle. Então é um grande privilégio mesmo. Bom, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Quem está feliz nessa tarde? Você está feliz ainda aí? Está mais feliz ainda? Eu estou mais feliz do que quando eu cheguei, que é muito bom estar com vocês, meus irmãos aqui, adorando a Jesus, né? Para quem não me conhece, eu sou o Eric, sou pastor aqui nessa igreja, mas eu sou pastor de crianças e pré-adolescentes, então talvez você não me conheça tanto assim, mas hoje eu estou trazendo a palavra e é um privilégio compartilhar a palavra com vocês nesse culto, nessa tarde, né? Bom, eu quero falar um pouquinho, afinal de contas, chega dezembro, todo pastor já começa a falar de recapitular o ano, pensar no ano que vem, né? É meio comum, e estamos em dezembro, eu não sei se você já se deu conta disso, mas nós chegamos em dezembro, último mês desse ano. E eu quero fazer uma pergunta que eu quero que você responda muito sinceramente aqui. Você em algum momento desse ano pensou assim: eu acho que eu não vou dar conta? Levante sua mão, você passou por momentos assim. Ufa, glória a Deus. Aí, Tarek, estamos juntos, né? Várias pessoas levantaram a mão aqui. Você que está aí em casa, provavelmente você levantou sua mão, eu acho, né? A gente teve momentos difíceis. Eu não sei você, mas eu tive momentos que eu pensei isso. Sabe quando você está na praia, vem uma onda, te derruba, e daí de repente você está levantando e já vem a outra? Talvez você já tenha passado por isso alguma vez, eu já passei. Você vai levando caldo após caldo. Às vezes a vida é assim. Mas, quem aqui teve bons momentos nesse ano? Teve uma conquista, um momento legal que você guardou na sua história? Também, na verdade, a gente, olhando para trás, olhando para esse ano, a gente consegue encontrar momentos bons e momentos mais desafiadores. Por quê? Porque a vida é assim. Eu gosto de um texto que está em Eclesiastes 3, texto famoso, que fala um pouquinho desses momentos da vida, dessas oscilações, desses períodos diferentes que a gente vive. Diz assim Eclesiastes 3, versículo 1: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, de abraçar e de se conter, tempo de procurar e de desistir, de guardar e de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, de calar e de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e de viver em paz. Esse texto fala desses contrastes. E sabe, você pode se esforçar muito,
mas você não consegue conter essas oscilações da vida. Faz parte da vida, esses momentos de altos e baixos. Por isso o título da mensagem de hoje é esse: altos e baixos. Então, se nós vamos viver momentos assim, se eu vou passar por isso e você também, a Bíblia vai nos mostrar isso. Deve ter um jeito correto diante de Deus da gente viver esses momentos. Deve ter alguma orientação na palavra de Deus que nos ensine a passar pelos momentos bons, altos e os baixos. Se não podemos mudar o nosso futuro, aquilo que está acontecendo, então precisamos nos perguntar: de que maneira então eu passo por esses momentos para glorificar a Deus? E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, para que da próxima vez que você passar por uma grande conquista, você agrade a Deus. Mas a próxima vez que você passar por um tempo difícil, você também agrade a Deus. E coincidentemente o texto que nós vamos nos basear é Salmos 23, que a gente já ouviu um pouquinho aqui hoje, né? Então, se você está aí com a sua Bíblia, vamos ler o que diz Salmos 23, versículo 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar mais uma vez? Você quer que o Senhor fale contigo? Então vamos orar por isso. Pai, obrigado pela tua palavra, e obrigado porque eu sei que o Senhor quer falar comigo e com os meus irmãos aqui nessa tarde, e eu te peço que o seu Espírito Santo aplique essa mensagem às nossas vidas, de maneira que a gente venha a viver para a tua glória e uma vida bonita diante do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Eu quero falar então, para começar, sobre os vales. Eu vou usar esse termo que o próprio salmista aqui está usando, Davi está usando. Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, vale. Esses lugares escuros, esses lugares onde o sol não chega muito, esses lugares que dão medo, esses lugares que a gente passa e se sente apreensivo. Os vales são momentos que geram reações diferentes na gente. Ansiedade, porque a gente perde um pouco o controle, não consegue ver direito lá na frente, do lado, em cima, está preso, está se sentindo oprimido. Vales, se sente desesperado, se sente vulnerável, se sente frágil. Momentos em que parece que o chão debaixo dos nossos pés está mexendo e a gente está ali sem saber o que fazer. Todos nós passamos por momentos assim. Inclusive, acredito que pode ter alguém aqui hoje que está passando por um momento assim. Alguém assistindo esse culto de maneira online, passando por um vale. Sabe, os vales, eles acontecem por vários motivos na nossa vida. Às vezes nós vivemos vales por conta dos nossos erros, dos nossos pecados. Exemplo, a parábola do filho pródigo. Foi uma história que Jesus contou para ilustrar o amor de Deus, mas ali, para quem conhece, se você não conhece, fica a dica, leia depois com atenção, eu não vou ler aqui. Mas a história de um filho que decide sair da casa do seu pai para viver do seu jeito. Ele decidiu romper relações com a família, com o pai e viver do seu jeito. E ele gasta todo o dinheiro que ele tem para seus próprios prazeres, para sua própria vontade. E o que acontece é que ele fica sem dinheiro. E o que acontece então é que ele vai viver de uma maneira indigna, tendo um trabalho indigno, sem comida, sem alimento, sem sustento. Ele estava num vale, mas claramente um vale por conta do seu erro, da sua rebeldia. Esse pode ser um dos motivos. Talvez você está sofrendo como consequência, sim, como resultado de uma atitude, de um impulso que você não pensou e fez. Talvez você está sofrendo porque você errou.
E por isso relacionamentos se quebraram, pessoas estão magoadas, se afastaram de você, você se sente sozinho, talvez você perdeu recursos que você tinha, um emprego que você tinha, porque às vezes passamos por vales por culpa nossa. Agora pode ser que você esteja num momento difícil pelo pecado de outros. Isso acontece. A Bíblia nos conta a história de José e dos seus irmãos. Você já deve conhecer também. José, ele era o filho preferido, era um pouco mimado, às vezes era meio sem noção, contava os sonhos que tinha lá para os irmãos. Mas os irmãos, com inveja, com ciúme, tramaram contra ele, jogaram ele num buraco, depois venderam ele como escravo. Ele vai para uma terra distante, longe da sua família, numa cultura diferente, como escravo, e lá sofre muito. Quando José olhava para a sua vida, para aquele vale que ele estava passando, ele tinha certeza, não foi culpa minha. A dificuldade que eu estou agora é por conta do pecado, do erro dos meus irmãos, e talvez esse seja o seu caso. Talvez o vale que você passou nesse ano, ou está passando agora, essa dificuldade, esse período difícil, seja porque alguém errou com você, alguém te fez mal, alguém te ofendeu, faltou amor, carinho, faltou atenção contigo. Talvez até mesmo dentro da igreja você não se sentiu acolhido. É possível que o vale seja culpa dos outros. Agora também existe um outro motivo, que é basicamente porque o mundo é assim. A Bíblia fala que por conta do pecado o mundo jaz no maligno. As leis desse mundo, a maneira que a sociedade roda aí, as coisas que acontecem por aí, as leis, os valores são deturpados, são diferentes do que deveriam ser. E por conta disso, muita gente sofre. Nós sofremos. Sofremos porque a política é de um jeito, porque existe violência, porque existe desigualdade, preconceito, sistemas corruptos. Nós sofremos também por conta disso. Às vezes aparece uma pandemia do nada, né? É interessante até porque na história do filho pródigo, a parábola conta que houve uma fome na região, falta de alimento na região. E ele, que já estava numa situação difícil, ficou ainda pior. Então, existem vários motivos do porquê a gente sofre. E meus irmãos, aqui a gente nunca vai falar para você que você não vai sofrer. Porque eu estaria mentindo, e com uma Bíblia na mão, falar algo oposto do que a Bíblia fala, eu estaria pecando contra Deus e contra vocês. A Bíblia fala sim. Olha só, Mateus 5, 43 e 45, eu vou ler só o versículo 45, né? Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Esse versículo aqui, o que está acontecendo é, vai acontecer coisa boa e coisa ruim, seja você bom ou mal, porque o mundo, a vida roda desse jeito também, como eu disse, às vezes acontece. Então, esses são alguns motivos do porquê você pode estar sofrendo. Vales, ou como alguns falam, os desertos. Você está num vale, você está num deserto. A pergunta que eu tenho para te fazer e que a Bíblia nos faz é como nós reagimos a momentos assim então. Porque se a gente vai passar por vários motivos, como eu listei aqui, como a gente deve reagir? Alguns de nós, ao passarmos por momentos assim, a gente se aproxima de Deus. Já conheceu alguém que ficou mais crente depois que terminou um relacionamento? Já? Apareceu na igreja de novo? Eu já, como pastor, já vi alguns já. A pessoa começou a namorar, sumiu, nunca mais vi, de repente apareceu de novo, querendo estar mais envolvido. O que aconteceu? Então, né? Passou por um momento de dificuldade, passou por um sofrimento, aí voltou para Deus. Voltou para a dependência muitas vezes, ou às vezes só porque quer, né? Voltar para o que estava vivendo antes. Essa é uma maneira que a gente reage. Que bom que a gente se volta para Deus quando sofre. Que bom. Não que a gente precise disso, mas é um bom lugar para voltar. Mas tem gente que às vezes quando sofre, fica em crise. Sem entender por que está sofrendo. Se sente abandonado por Deus. Sabe, está sofrendo, tenta dar um jeito, conseguir um atalho. E o que acontece é que acaba se afastando ainda mais de Deus. Porque fica confuso, fica, mas cadê Deus nisso tudo?
Por isso a importância, meus irmãos, um parênteses aqui, da gente entender que a Bíblia não promete que a gente não vai sofrer. A gente vai falar um pouco sobre o que ela promete, mas ela não promete uma blindagem contra o sofrimento. Então, enquanto você sofre, como você reage? Você se aproxima mais? Você se afasta? Como é a sua reação? Pensa nisso. Eu quero ler de novo o versículo 3, né? Que vai nos orientar como que a gente deve reagir. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Primeira coisa que você precisa fazer quando passar por um vale. Agora vamos falar aqui o que esse versículo está nos ensinando. Primeira coisa, entender, tá? Que as circunstâncias não podem roubar a sua fé. Ah, pastor, isso eu sei, mas é difícil. Pois é, mas é bom você saber. As circunstâncias ao seu redor não podem roubar a sua fé. Não podem mudar a visão, tirar a visão que você tem sobre Jesus, de Jesus. É interessante, os discípulos na tempestade. Você lembra desse momento? Está lá o barco, os discípulos na tempestade. Eles começam a ficar desesperados. E aí quando eles veem Jesus, eles pensam que é um fantasma. Ou em outro momento, Jesus dormindo, eles ficam tão desesperados que eles falam: Jesus, você não está preocupado que a gente vai morrer, não? Ou seja, naquele momento de sofrimento, a visão que eles tinham ficou distorcida. E nós passamos por isso. Às vezes a gente está sofrendo e parece que a gente só vê as coisas através dessa lente do sofrimento. E sabe quais pensamentos começam a aparecer na nossa mente? Só eu passo por isso. Aí você entra lá na tua rede social, no teu Instagram, enfim, e ninguém posta sofrimento no Instagram. Aí você olha e fala: cara, tá vendo? Ó, meus amigos, as pessoas que eu conheço não passam por isso. Ninguém sofre, só eu. Essa é uma distorção que muitas vezes o sofrimento, os vales nos trazem. E aí você se sente a pessoa abandonada por Deus, quando na verdade isso é uma mentira. Quando nós passamos por vales, meus irmãos, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. O sofrimento, a dor, a confusão, a dúvida, a crise, por que eu estou passando por isso? Vai querer nos afastar da presença de Deus. Mas a gente vai ter que lutar contra e falar: Senhor, me dá graça de estar perto. Senhor, me ajuda a perseverar mais esse dia. Me ajuda a continuar. Eu ouvi um pastor falando algo muito real. Eu gosto quando o pastor é realista, pregando, sabe? Quando dá para se identificar assim. Ele falou assim: olha gente, tem momentos na vida que eu acordo, oro, vou trabalhar, volto para casa, fico com a minha família, oro e vou dormir. E faço isso dias após dias para só sobreviver. E depois as coisas vão melhorando. Sabe, vai ter dias assim, gente. Vai ter dias que a gente só vai sobreviver. Vai ter dias que a gente vai ter que se arrastar. Vai ter dias que você vai ter que ir para o trabalho sem tanto ânimo. Vai ter dias que você vai ter que orar sem tanta vontade. Vai ter dias que você vai entrar por essas portas aqui com o seu coração quebrado. Mas não deixe de entrar por essas portas. Não deixe de ir para o lugar de oração. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Porque o nosso coração pode oscilar. Mas a vontade de Deus, o amor dEle, a presença dEle não mudam. Não enxergue a sua vida através das suas emoções e dos vales que você passa. Pelo contrário, fixe os olhos em Jesus, nos vales. Ele é o bom pastor. Então, a próxima vez que você passar por um vale, seja por qual motivo for, eu listei alguns aqui para vocês. Talvez você vai ter reações parecidas com a que eu citei também, de se aproximar, de se afastar, de resmungar, de achar que só você sofre. Na próxima vez, se lembre, eu preciso passar por isso, o bom pastor está do meu lado, eu só preciso continuar. Eu vi uma vez um pastor falando algo muito interessante, né, que os aviões, eu até vi um vídeo de um piloto falando sobre isso. Os aviões, quando eles passam por lugares onde está com muita nuvem, ou à noite mesmo, eles não conseguem se guiar pela visibilidade, pela visão, pelos olhos deles.
Então eles precisam operar, eles precisam pilotar, eles precisam, tá no manche ali com aquele avião, pilotando aquilo tudo no meio de nuvem, sem enxergar nada. E eles usam o quê? Aqueles instrumentos. Eles seguem os instrumentos, eles operam por instrumentos. Vai ter dia que é assim. A gente vai operar por instrumentos, vai levantar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai seguir. Mas depois de um tempo, eu tenho certeza, você vai conseguir ver o sol mais uma vez, o céu se abrindo mais uma vez. Lembre-se, você não é o esquecido de Deus porque sofre. E a pergunta que você tem que fazer não é quando vai acabar. A pergunta é quem está comigo aqui no vale. Essa é a pergunta certa. Agora, além dos vales que a gente passa, tem os banquetes. Quem gosta de banquete aí? Levanta a mão. Vamos falar de coisa boa, né? Falamos do vale, do sofrimento. Agora vamos falar dos banquetes. A gente leu aqui, o pastor Tarek, quando trouxe aqui a palavra também dos dízimos e ofertas, falou desse trecho. Davi está falando que existe um momento que o Senhor nos coloca num banquete. E nós temos momentos bons na vida. Nós temos banquetes, vitórias, conquistas. Talvez você está pensando, pastor, nem precisa falar sobre isso aí eu sei viver bem. Não precisa nem me orientar da Bíblia, vamos nem ler porque eu sei como que funciona. Chegou a parte boa, é só curtir, né? Não é assim que funciona? Às vezes você passa por isso porque você fez bons planos, estudou bastante, teve boas circunstâncias ao seu redor. E dá uma alegria, né? Quando você passa no vestibular, quando você começa a namorar, né? A menina lá que você gostava, é recíproco, a alegria que dá. Na verdade, casamento. Quando você consegue uma viagem, quando você é promovido, quando tem dinheiro guardado, é uma maravilha. Como que a gente reage em momentos assim? É bênção de Deus, glória a Deus, é resposta de oração, né? A gente celebra, a gente fica feliz, a gente pensa, bom, é o momento de desfrutar. Mas existem algumas orientações que a palavra nos traz, e existem algumas direções que são importantes a gente gravar no nosso coração para períodos assim. Primeiro, quando chegar aos bons momentos, limite o lugar que eles vão ter no seu coração. Limite. Sabe, o nosso Deus é bom e generoso, sim. E nós recebemos dádivas dele, presentes dele. O maior presente que a gente recebeu foi a salvação na cruz. Jesus morreu na cruz por nós. E mesmo que nós não recebêssemos mais nada, é o suficiente. Você consegue entender isso? Sim. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que o que é bênção, muitas pessoas não têm. Eu lembro de uma vez que eu fui visitar, estava fazendo um projeto de vídeo, de gravações assim, e eu fui visitar uma casa, e era uma casa gigante, linda, linda, aquela mansão assim, que você olha e fala, nossa, né, eu queria. E eu fiquei com isso no meu coração, falei, nossa, eu queria muito uma casa dessa. E eu me lembro quando a gente estava saindo, tinha uma casinha menor assim, que era da pessoa que cuidava dessa casa maior, do caseiro. E eu fiquei ali um tempo na frente e eu senti o Espírito Santo falando comigo assim. Isso foi pessoal, isso é comigo, tá, meus irmãos? Se tiver uma casona grande, glória a Deus, me chama lá pro churrasco, tá? Mas só quero exemplificar aqui. Eu senti o Espírito Santo falando para mim, por que você quer algo que poucos têm? Poucos dos meus filhos têm. E sabe, talvez você está achando que o sucesso que você quer alcançar é aquele lá, mas espera, talvez você já está num banquete. Olha ao seu redor. Talvez você já tem muitas dádivas. Claro que Deus pode dar mais, mas limite o seu coração a não ser sedento pelos banquetes desse mundo. Não confunda. Não confunda. A gente percebe isso quando as pessoas começam a querer cada vez mais e acabam deixando isso crescer no coração e se afastam do Senhor. Quantos artistas famosos, você vai ouvir entrevista, o cara começou na igreja, cantando na igreja. Quantos desses continuam fiéis a Jesus? Não é falar de Jesus de vez em quando, falar que tem relacionamento com Deus, não. Fiel a Jesus, quantos? Porque não limitaram, não entenderam, não discerniram o que é o banquete de Deus e o que é banquete do mundo. Então é importante, quando você passar por conquistas, meus irmãos, preste atenção nisso. Você se perguntar, ei, peraí,
que lugar isso está ocupando no meu coração. Eu gosto de uma frase que se chama memento mori. Alguém sabe o que significa memento mori? Já ouviu falar? Não? Então tá bom, então vou a uma pessoa, muito bem. Memento mori é uma frase, é uma expressão que basicamente diz: lembre-se que você vai morrer. Forte, né? Desculpa falar isso para vocês hoje, tá? Mas eu acho interessante porque a história também vai contar que na Roma antiga, quando um general ganhava uma batalha e ele entrava nas cidades recebendo todo o louvor, se dirigindo ao banquete, que eu estou falando de banquete aqui, né? E ele estava lá e estava todo mundo jogando flores e falando: uau, é o general que ganhou a batalha. Diz a história que ficava um escravo do lado desse general, repetindo uma frase para ele. E ele repetiu uma frase que eu não vou repetir em latim, porque meu latim está um pouco enferrujado, tá? Vai ser em português mesmo. Ele falava: olhe para trás, lembre-se de que você é apenas um homem. E é interessante porque não é só na Roma antiga que isso ajudava, isso já é bíblico. O próprio Jesus, né, disse dentro daquela parábola de um homem que começou a se orgulhar das suas riquezas, das suas conquistas, e ele falava: contudo Deus lhe disse, louco, essa mesma noite a sua alma lhe será pedida. Louco, você apoia o seu coração e a sua vida nisso aqui. Então, você vai passar por conquistas, eu espero que muitas, meus irmãos, mas você precisa limitar o seu coração e entender que lugar isso vai ocupar ali no seu coração. Entender também que com as conquistas você não se torna o rei, você não se torna o dono das coisas, você não se torna mais poderoso, digno de honra, digno de glória. Não, Deus quis que você tivesse essa conquista, Deus permitiu que você vivesse isso, veio das mãos dele. E aí entra a terceira lição, falando sobre banquetes. A pergunta que você vai ter que fazer daí então, quando você passar por um banquete é: de que forma, Senhor, isso aqui que eu estou vivendo pode te glorificar? De que forma o salário que aumentou pode honrar o Senhor? De que forma o casamento que eu orei tanto e sonhei vai honrar o Senhor? De que forma agora a profissão, o título que eu tenho vai honrar o Senhor? De que forma a cura da minha enfermidade que chegou agora vai honrar o Senhor? De que forma os meus dias que o Senhor está me dando toda manhã vão honrar o Senhor? Banquetes são uma bênção se colocados no lugar certo, se usados para a glória de Deus. Como eu disse, eu espero que todos aqui vivam conquistas, bons momentos, mas que tudo isso seja revertido em honra e glória ao Senhor Jesus. Quantos querem entregar para o Senhor os vales e os banquetes? Amém? É assim que a gente deve viver. Agora, qual é a terceira lição desse texto? Eu vou ler novamente o versículo 6. O Salmo 23 vai terminar assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe, eu creio que essa seja a maior lição que a gente precisa guardar nos nossos corações. A visão correta sobre a nossa vida, sobre as oscilações, sobre os altos e baixos, é que existe um Deus bom e fiel, que é o nosso pastor. Eu costumava falar para as crianças quando eu pregava: olha, tem duas verdades muito importantes. Deus existe e Ele ama você. E isso muda a nossa vida. Quando a gente apoia a nossa vida, os nossos dias sobre essas verdades, não dá para viver do mesmo jeito. Ele é contigo e Ele é suficiente. Eu gosto desse texto porque é isso que Davi está querendo dizer. Olha, eu posso passar por perrengue, eu posso ser perseguido por um rei lá que já foi destituído porque é um pecador, como ele viveu com Saul. Eu posso ser perseguido, habitar numa terra estrangeira, eu posso viver dentro de uma caverna, mesmo tendo sido ungido como rei. Ou eu posso habitar nos palácios, nos momentos de glória. Mas eu não posso esquecer que é o Senhor que é meu pastor. E que o Senhor é suficiente.
que não é nem o vale nem o banquete que vão me saciar, que vão me preencher, que vão tornar a minha vida significativa. Talvez, meu irmão, você está aqui nessa tarde e como eu, você passa por vales, por altos e baixos, mas você tem passado sozinho. Você até busca a Deus de vez em quando, mas de verdade, na hora do perrengue ou na hora da glória, você não se lembra do Senhor. O bom pastor, você não caminha ao lado dele, você vive do seu jeito, e talvez os vales sejam culpa sua, alguns, e as glórias você pega para você também. Mas eu vim aqui te dizer o que Davi já disse há muito tempo atrás: Ele é suficiente, o bom pastor Jesus. Isaías 41, versículo 10 vai reforçar um pouquinho essa verdade. Olha só o que diz a palavra de Deus: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem de um Deus que anda do nosso lado. E que mensagem maravilhosa para viver. E que mensagem maravilhosa para a gente trazer para os nossos dias. Eu estava lembrando de uma história, até nesses tempos atrás, aqui num dos nossos cultos especiais, teve um videozinho falando sobre essa história, que é a história do corredor Derek Redmond. Em 1992, ele foi correr os 400 metros raso. E ele estava preparado, pensa, era uma Olimpíada, então ele estava lá, cara, imagina a expectativa, treinou, todo mundo, né, torcendo por ele. Foi em Barcelona e ele estava lá então preparado, e a história conta, a gente vê os vídeos, né? A gente vê as reportagens, que quando ele começou a correr, ele teve uma lesão muito séria na sua perna. E ele não conseguia firmar a sua perna mais no chão. Imagina só a expectativa, a família lá, as pessoas assistindo. Era um momento que ele tinha esperado por um tempão. E ele então tem até, você pode procurar depois o vídeo, ele começa a correr, mas ele não tem como, não tem força. E então, tinha um homem na arquibancada, tinha um homem na torcida, o pai dele. E quando o pai dele vê ele sofrendo, ele rompe a barreira da segurança, ele pula para dentro ali daquele estádio, e ele passa pelo segurança e até encara alguns seguranças lá, e vai em direção ao corredor machucado. Então ele chega para o filho e fala: você não precisa fazer isso. E o filho responde: não, eu preciso. E daí o pai olha para ele e fala: então a gente vai fazer isso junto. E a gente pode ver nos vídeos ele amparando o seu filho para chegar na linha de chegada. Esse é o nosso Deus. Esse é o bom pastor. Você não precisa correr sozinho. Você não precisa andar machucado por aí na sua própria força. Você não precisa encarar os vales sozinho, porque você vai ter medo, vai se sentir frágil e vulnerável. Você não precisa buscar os banquetes que te oferecem, achando que é assim que a sua vida vai ter significado. Você só precisa ter o bom pastor do seu lado. E o bom pastor vai guiar você para águas tranquilas, para verdes pastagens, te protegendo, te dando vida, e vida em abundância. Eu quero ler de novo para você. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias bons e os dias maus. E voltarei à casa do Senhor, à presença dEle, enquanto eu viver. Nessa tarde, meus irmãos, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você, falando um pouquinho melhor, porque eu também quero fazer essa oração. Para você que está em vale, em momentos difíceis, eu quero te dizer que talvez saindo daqui, eles vão continuar. Tomara que não, a gente pode orar por isso, mas eles vão continuar. O vale ainda vai estar lá. Mas eu quero te dizer que você pode acordar pela manhã e antes de pegar celular e ver notícias ruins, e quando vier a preocupação que talvez está te assolando, faça uma oração sincera. Ao invés de só falar, não sei se eu vou dar conta, faça uma oração dizendo: Senhor, eu não consigo ver a saída, mas eu sei que o Senhor está comigo.
Talvez você está em bons momentos, que bom, maravilha. Mas eu quero te desafiar a fazer uma oração. Senhor, o que esse momento que eu estou vivendo pode... No que esse momento que eu estou vivendo pode honrar o Senhor? Como que eu posso entregar a minha oferta e não deixar que isso roube o meu amor pelo Senhor? Ou talvez a oração dessa tarde vai ser: eu quero ter o bom pastor do meu lado. Deixa eu explicar algo para você, meu irmão. A Bíblia fala que não é todo mundo que tem o bom pastor ao seu lado. Não. A Bíblia fala, na verdade, que nós somos ovelhas desgarradas. A gente saiu do rebanho e quis viver a própria vida. Isso é o pecado. A gente virou as costas para Deus quando a gente decidiu fazer as coisas do nosso jeito, viver na imundície das nossas decisões. Não é todo mundo que é ovelhinha de Jesus. Ou como a gente ouve por aí, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que todos são inimigos de Deus por causa dos seus pecados. Mas quando nós olhamos para Jesus e acreditamos no que Ele fez na cruz por nós, quando nós entendemos, como falamos aqui na ceia, que Ele derramou o seu sangue na cruz por nós, pagando o preço da nossa rebeldia, e nós pedimos perdão e falamos: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu bom pastor. Aí sim, a Bíblia fala que somos perdoados dos nossos pecados e que nos tornamos filhos de Deus e que nos tornamos ovelhas do bom pastor. Por isso o que eu estava querendo dizer é que talvez você esteja aqui e você ainda não é uma ovelha de Jesus. Você acha por estar num ambiente de igreja, você acha por conhecer algumas coisas da Bíblia, mas você nunca tomou uma decisão de pedir perdão pelos seus pecados e de mudar de vida. Não se engane. Só há salvação quando você confessa que Jesus é o Senhor. O Senhor, aquele que manda na nossa vida. Você pode ficar em pé, nós vamos orar juntos. E ao ouvir essa palavra, eu espero que você tenha entendido pelo menos algumas frases e que você possa orar como resposta. A oração que a gente faz depois de uma palavra é uma resposta que a gente dá. Senhor, eu entendi que é comigo. Senhor, eu entendi que no vale eu preciso me aproximar. Senhor, eu entendi que eu estou fazendo dos banquetes da vida um ídolo, algo tão importante que eu me esqueço do Senhor. Ou eu entendi que ainda não tenho o Senhor como meu pastor. Eu vou te pedir para fechar os seus olhos agora e fazer a sua oração. Não deixe de orar. Esse é um momento importante. Fale ao Senhor. Responda a Ele. Ele é digno de uma resposta. A presença dele está aqui nessa tarde. O bom pastor está ao seu lado, ao meu lado. Ele nos guia, nos protege, nos ensina. Nós vamos orar agora e ainda com seus olhos fechados, eu só quero conhecer se tem alguém aqui nessa tarde que está tomando essa decisão de chamar Jesus para ser o seu pastor, o seu mestre. Se nessa tarde você ao ouvir essa mensagem está falando: eu quero seguir a Jesus, eu quero ser perdoado dos meus pecados, você pode sinalizar só levantando sua mão onde você está. Se nessa tarde você está entregando sua vida para Jesus, levante sua mão, só para eu te conhecer, onde você estiver. Glória a Deus, Deus abençoe. Mais alguém? Glória a Deus, meu irmão. Mais alguém está entregando a vida para Jesus, o bom pastor? Amém, amém. Nós vamos orar agora. E você que está entregando a sua vida, está chamando Jesus para ser o bom pastor, você vai fazer uma oração muito simples, falando: Jesus, me perdoa dos meus pecados. Seja o meu Senhor, o meu Rei, o meu bom pastor.
Eu creio no seu sacrifício e eu quero te seguir por toda a vida. Faça essa oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e pela tua direção, condução, proteção. Obrigado porque o Senhor é o nosso bom pastor. Obrigado, Deus, porque podemos passar sim por dias difíceis, dias bons, mas saber que o Senhor está ao nosso lado nos dá esperança, segurança e alegria. Deus, eu te peço que os meus irmãos aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, e para mim também eu te peço, Deus, que nós não nos sintamos sozinhos, nunca mais. Que a gente não se sinta sozinho nos vales, Deus. Que a gente saiba que o Senhor está conosco. Deus, nós queremos passar por esses momentos de uma maneira que honra o Senhor. Nós queremos passar por esses momentos de uma maneira que o Senhor se alegre conosco. Pai, nos ajuda. Que o seu Espírito Santo nos acompanhe e nos ajude. E Deus, para aqueles que entregaram nessa tarde a sua vida ao Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor cumpra a sua promessa e lhes dê a salvação através do sangue de Jesus. Que o Senhor os perdoe de seus pecados, que o Senhor dê a salvação e o seu Espírito Santo, e que eles nunca mais sejam os mesmos, mas tenham uma nova história a partir de hoje. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque nós nos reunimos, te louvamos, ouvimos a tua palavra. E Deus, mais do que isso, nós queremos viver a tua palavra. Por isso nós oramos, Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre toda a sua igreja espalhada na face da terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Esse culto é para Ele. Ele merece a nossa vida, a nossa entrega. Eu quero te convidar, se você entregou a sua vida para Jesus, a nos procurar aqui na frente. Nós queremos orar com você, te convidar para um próximo passo, para estar mais perto da igreja e conhecer aí como estar mais perto de Jesus também, tá bom? Se você precisar de oração, temos alguns voluntários, alguns líderes aqui de colete que podem orar por você também, abençoando sua vida, tá bom? Um bom final de semana, vá em paz, que Deus te abençoe.